Você já se perguntou por que algumas orações parecem atravessar o céu como um raio, enquanto outras parecem cair no chão logo depois que você fecha a boca? Eu me fiz essa mesma pergunta durante anos, mas a diferença é que quando eu era do outro lado, eu via exatamente o que acontecia com essas orações. Eu sabia para onde elas iam. E o que eu descobri mudou tudo. Existe uma guerra acontecendo agora, neste exato momento. Não em algum campo de batalha distante. Não em algum plano espiritual abstrato que você precisa de um diploma de teologia para entender. Ela está acontecendo no quarto onde você dorme, na cadeira onde você ora, no momento exato em que você abre a boca para falar com Deus. E o inimigo tem um plano muito específico para impedir que você descubra uma das armas mais poderosas que o Senhor colocou nas suas mãos. Durante anos da minha vida eu servi às trevas. Eu não estava brincando. Eu não estava em alguma religião superficial. Eu estava dentro. Eu vi coisas que a maioria das pessoas não conseguiria nem imaginar. E foi exatamente dentro daquele mundo que eu comecei a entender por que o inferno tem tanto medo de um tipo específico de oração. O que eu vou revelar neste vídeo não é teoria, não é interpretação, é o que eu vivi, o que eu vi com meus próprios olhos. E o que quase me custou a eternidade. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo te trouxe até este vídeo hoje. E antes que eu continue, eu quero que você escreva agora mesmo nos comentários: eu creio no poder da oração. Porque o que você vai ouvir a seguir vai exigir que você tome uma decisão. E essa decisão pode mudar o rumo da sua vida espiritual para sempre. Eu preciso que você me entenda antes de continuar. Porque o que eu vou compartilhar não vem de um livro, não vem de uma faculdade de teologia. E não vem de segunda mão. De um lugar que eu nunca deveria ter entrado. E do qual eu quase não saí. Eu cresci num ambiente onde o mundo espiritual era tratado como algo completamente normal. Desde criança eu via coisas que outras pessoas não viam. Sentia presenças. Ouvia vozes. E em vez de me afastar, eu fui atraída para aquilo como se houvesse um fio invisível, me puxando cada vez mais fundo. Com o tempo, deixei de ser uma observadora. Me tornei uma participante. Depois, uma servidora. E por fim, uma agente ativa do lado que eu hoje reconheço como o lado da destruição. Eu aprendi rituais. Aprendi a manipular o mundo espiritual ao meu favor. Aprendi como interferir na vida das pessoas. Como abrir portas para entidades. Como trabalhar em conjunto com forças que eu acreditava que me davam poder. E por um tempo, pareceu que esse poder era real. Mas existe uma coisa que ninguém te conta quando você entra para o mundo das trevas. Você nunca está no controle. Você pensa que está. Eles deixam você pensar que está, mas você é apenas uma peça num tabuleiro muito maior, sendo movida por mãos que não te querem bem. Eu participei de reuniões que a maioria das pessoas jamais ouviria falar. Vi operações espirituais sendo planejadas contra famílias inteiras. Vi como o inimigo organiza suas estratégias contra os filhos de Deus. E foi nessas reuniões, nesse lugar de escuridão total, que eu comecei a perceber algo que ninguém do meu lado queria que eu percebesse. Os cristãos que oravam de uma determinada forma nos davam um medo diferente. Não era o medo de quem enfrenta um obstáculo comum. Era o tipo de medo que paralisa, o tipo de reação que você tem quando sabe que encontrou algo que não consegue combater. E essa forma de orar que causava esse terror, eu precisei entender o que era. Porque se o inferno temia assim, então ali havia algo que eu precisava conhecer. Foi o início da minha saída. Não foi fácil. Não foi rápido, e quase me custou a vida. Mas hoje eu estou aqui do outro lado, com tudo o que vi guardado na memória, e com a responsabilidade de te contar o que acontece quando um crente ora de verdade, no espírito, com autoridade, e sem saber o tamanho da arma que tem nas mãos. Deixa eu te levar a uma noite específica, uma noite que ficou gravada na minha mente como uma cicatriz que não some. Eu fazia parte de um grupo que se reunia regularmente para operações espirituais. Não vou entrar em detalhes sobre o que acontecia nessas reuniões porque não é isso que importa aqui. O que importa é o que eu vi acontecer com um alvo específico que o grupo havia escolhido naquela noite. Era uma mulher. Uma cristã, alguém que o grupo considerava uma ameaça por causa da influência espiritual que ela exercia sobre outras pessoas ao redor dela. A decisão foi tomada de avançar contra ela, com tudo o que tínhamos disponível. Uma operação completa, coordenada,
com múltiplos agentes espirituais, atuando ao mesmo tempo. Eu estava presente quando a operação começou, e o que aconteceu a seguir foi a primeira vez na minha vida que eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés dentro daquele mundo. A formação avançou, eu conseguia perceber as entidades se movendo em direção a essa mulher. Era uma operação que eu já havia visto funcionar antes. Não havia razão para esperar um resultado diferente. Mas então ela começou a orar. Não era uma oração comum. Não era aquele tipo de oração mecânica que muita gente repete por hábito antes de dormir. Era outra coisa. Ela orava num idioma que eu não reconhecia. E aquilo não saía da mente dela. Saía de algum lugar muito mais fundo. Era como se não fosse ela falando, mas algo dentro dela. Algo que estava completamente conectado a uma fonte que eu nunca havia encontrado antes. E Entu e Uvai, as entidades que haviam avançado, começaram a recuar. Não de forma ordenada. De forma correta. Como se tivessem sido atingidas por algo que não conseguiam nem ver direito. Algumas delas se dissolveram no processo, simplesmente deixaram de existir ali. Os agentes que sustentavam a operação começaram a sentir os efeitos no próprio corpo. Havia queimação. Havia confusão. Havia um colapso completo de tudo que havia sido estruturado com cuidado, durante horas. Tudo destruído em minutos. Por uma mulher que nem sabia que estava sendo atacada. Eu fiquei paralisada. E a pergunta que surgiu na minha cabeça naquele momento foi impossível de ignorar. O que é isso? O que ela tem que nós não temos? De onde vem esse poder? Nos dias que se seguiram, eu fiquei obcecada com essa pergunta. Comecei a prestar atenção em outros alvos que oravam da mesma forma. E o padrão se repetia. Sempre que um crente entrava naquele tipo de oração, algo mudava completamente no campo espiritual. Era como se uma frequência diferente fosse ativada. Uma frequência que o mundo das trevas simplesmente não conseguia acompanhar ou interceptar. Eu comecei a observar também o que acontecia com os cristãos que não oravam assim. E a diferença era brutal. Esses eram muito mais vulneráveis. As operações contra eles funcionavam com uma facilidade assustadora. Era possível plantar pensamentos, gerar confusão, criar distância entre eles e Deus. Tudo isso sem grande resistência. Porque a linha de comunicação deles com o céu estava de certa forma aberta para interferência. Mas os que oravam naquele idioma espiritual, aqueles eram intocáveis de uma forma que eu não conseguia explicar dentro do sistema de crenças que eu tinha na época. Existia também outra coisa que eu observei e que me perturbou profundamente. Dentro do nosso grupo, havia uma preocupação constante com os cristãos, que desenvolviam o hábito de orar dessa forma regularmente. Não era só medo do que acontecia durante a oração, era medo do que a oração produzia na vida dessas pessoas ao longo do tempo. Elas ficavam diferentes. Mais discernimento, mais clareza, mais dificuldade de ser enganadas. Como se cada sessão de oração fosse afinando algo dentro delas, que tornava as estratégias de engano progressivamente menos eficazes. E isso era um problema sério para o nosso lado. Porque o maior trunfo das trevas não é o ataque direto. É a mentira. É fazer o crente duvidar, se confundir, se distrair. E essa forma de orar parecia criar uma blindagem contra exatamente isso. Eu precisava entender mais, e quanto mais eu entendia, mais o chão ia desaparecendo debaixo dos pés dentro do mundo em que eu vivia. Porque algumas verdades, quando você as vê com clareza, não te deixam continuar fingindo que não as viu. Se você está assistindo a este vídeo e sente que sua vida espiritual está sem força, que suas orações parecem não chegar a lugar nenhum, eu preciso que você escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Existe um momento na vida de algumas pessoas em que o véu cai, não gradualmente, de uma vez. E o que você vê do outro lado desse véu te parte ao meio. Porque você percebe que tudo o que acreditava estava construído sobre uma mentira cuidadosamente arquitetada. O meu momento foi numa reunião diferente de todas as outras. Não era uma operação comum. Era uma espécie de conselho. Um encontro onde as estratégias maiores eram discutidas, onde as diretrizes vinham de cima, de camadas hierárquicas do mundo espiritual das trevas, que a maioria dos que serviam abaixo nem sabia que existiam. Eu estava presente por razões que hoje entendo como parte de um plano que não era o deles, mas o de Deus para minha vida. Naquela reunião, o tema central era um problema
que as forças das trevas estavam enfrentando com crescente urgência. O problema tinha um nome. E esse nome era a oração em línguas. Não foi uma menção casual. Foi tratado como uma crise. Como uma ameaça de primeira ordem que precisava ser contida, suprimida, ridicularizada, e se possível completamente eliminada da prática dos cristãos ao redor do mundo. E então, eu ouvi algo que gelou meu sangue de uma forma que nunca havia acontecido antes. Mesmo depois de tudo que eu já havia presenciado, foi descrito, com uma clareza perturbadora, o que acontece no mundo espiritual quando um crente ora em línguas de verdade, com o Espírito Santo conduzindo cada sílaba. Não a oração repetida mecanicamente. Não a imitação que alguns fazem por pressão social dentro de igrejas. A oração genuína, nascida do Espírito, conduzida por uma presença que está completamente além da capacidade humana de fabricar. Quando essa oração sobe, ela sobe como uma coluna de fumaça que o mundo espiritual inteiro consegue ver. E ela sobe diretamente, sem desvio, sem interferência possível. Como se existisse um canal exclusivo que se abre apenas para esse tipo de comunicação. Um canal que as forças das trevas não conseguem acessar, bloquear ou monitorar. E isso era o problema central, porque a estratégia mais eficaz do inimigo contra os cristãos sempre foi a interceptação. Plantar dúvida durante a oração. Gerar distração. Fazer o crente orar com a cabeça cheia de preocupações, de mágoas, de contas a pagar, de relacionamentos destruídos, de medos que parecem maiores que a fé. Quando a oração sai fragmentada, cheia de ruído mental, ela perde força. E esse ruído é manufaturado. É colocado ali com intenção. É uma operação ativa que acontece toda vez que um crente tenta se comunicar com Deus. Mas a oração em línguas contorna tudo isso. Porque ela não passa pelo filtro da mente. Ela não precisa que o crente encontre as palavras certas, organize os pensamentos, supere a culpa, vença a distração. Ela sai do Espírito diretamente. E o Espírito de um Filho de Deus, genuinamente entregue ao Espírito Santo, é um território onde as forças das trevas não têm jurisdição. Isso eu ouvi deles, não de um pastor, não de um livro cristão, do lado de dentro. E não parou aí. Foi explicado também por que as línguas humanas são vulneráveis de uma forma que a maioria dos cristãos ignora completamente. Cada idioma humano foi desenvolvido dentro de um mundo caído. As palavras carregam histórias, conotações, e em muitos casos amarrações espirituais, que foram tecidas ao longo de séculos. Não estou dizendo que você não pode orar no seu idioma. Estou dizendo o que eu ouvi ser dito por aqueles que passam a existência inteira, tentando enfraquecer a oração dos filhos de Deus. Eles conhecem cada idioma. Eles conhecem os padrões. Eles conseguem trabalhar dentro dessas estruturas, de uma forma que a oração em línguas simplesmente não permite. Porque a oração em línguas não é um idioma humano. É uma linguagem que veio de cima. E o que veio de cima não pode ser corrompido por baixo. Mas a revelação que mais me destruiu por dentro não foi essa. Foi quando eu entendi o nível de esforço que é investido especificamente para fazer os cristãos duvidarem desse dom. A campanha de descrédito em torno da oração em línguas não é aleatória, não é simplesmente uma divergência teológica entre denominações. É uma operação ativa e coordenada que tem como objetivo específico fazer o crente abrir mão de uma das armas mais poderosas que Deus colocou à sua disposição. Pensa comigo. Por que o inimigo investiria tanto esforço em desacreditar algo que não funciona? Ninguém passa anos tentando destruir uma arma ineficaz. O nível de rejeição que a oração em línguas enfrenta dentro do próprio corpo de Cristo não é coincidência. E foi ali, naquele momento, ouvindo aqueles que serviam às trevas discutirem esse dom cristão com mais seriedade e respeito do que muitos dentro da própria igreja demonstravam, que algo quebrou dentro de mim, porque eu percebi que estava do lado errado de uma guerra, que eu nem sabia direito o que estava acontecendo. E que o lado que eu servia tinha medo. Medo de verdade. De pessoas comuns, sem fama, sem posição, sem recursos, que simplesmente ajoelhavam no chão e deixavam o Espírito Santo orar através delas. Isso não era fraqueza, isso era o poder mais real que eu havia encontrado em toda a minha vida, dentro das trevas. E eu não conseguia mais fingir que não havia visto. A partir daquela noite, eu comecei a me fazer uma pergunta, que o inimigo nunca quer que nenhum dos seus servos faça.
Se eles têm tanto medo desse Deus, se esse dom os apavora a esse ponto, então quem é esse Deus realmente? E o que acontece com alguém que decide se render completamente a ele? Essa pergunta foi o começo do fim da minha vida nas trevas, e o começo de tudo o que eu sou hoje. Sair das trevas não é como apertar um botão, não é uma decisão que você toma numa tarde e no dia seguinte acorda livre. É uma guerra, é um processo que arranca pedaços de você antes de te devolver inteira. E eu precisei passar por tudo isso para estar aqui hoje, te contando o que estou contando. Depois daquela noite, algo havia mudado dentro de mim, de forma irreversível. Era como se uma luz tivesse sido acesa num quarto, que eu havia habitado no escuro por tanto tempo que eu nem lembrava. Mas como era enxergar. E uma vez que essa luz aparece, você não consegue mais fingir que o quarto está vazio. Eu comecei a me afastar, lentamente. E quando digo lentamente, estou sendo gentil com a memória do que foi na prática. Porque as trevas não te soltam com educação. Quando perceberam o que estava acontecendo comigo, começou uma pressão que eu não tenho palavras suficientes em nenhum idioma humano para descrever adequadamente. Ameaças que vinham de dentro, de fora, do mundo físico e do espiritual, ao mesmo tempo. Noites em que eu acordava com uma sensação de sufocamento tão real que eu precisava me lembrar de respirar conscientemente. Dias em que a confusão mental era tão intensa que eu mal conseguia formar um pensamento coerente. Era uma batalha pela minha mente. E eu estava perdendo. Até o momento em que, num estado de desespero que eu nunca havia experimentado antes, eu fiz algo que nunca havia feito na vida. Eu chamei pelo nome de Jesus. Não foi uma oração bonita. Não foi articulada. Não tinha estrutura teológica nenhuma. Foi um grito de alguém que está se afogando e avista uma corda. Foi o nome mais simples e mais poderoso que existe em qualquer dimensão. E eu o pronunciei sem saber direito o que estava fazendo, só sabendo que não havia mais nada além disso. E algo respondeu. Não vou tentar colocar em palavras o que aconteceu naquele momento porque qualquer descrição que eu dar vai ser menor do que a realidade. O que eu posso dizer é que a presença que eu senti não era como nenhuma outra que eu havia encontrado em todos os anos que passei no mundo espiritual das trevas. Não havia manipulação nela. Não havia agenda escondida. Não havia preço a pagar depois. Era pura. Era real de uma forma que fazia tudo que eu havia conhecido antes parecer uma sombra barata. E pela primeira vez na minha vida adulta, eu chorei, sem saber por quê. Ou talvez chorando por tudo ao mesmo tempo. O processo de libertação que se seguiu foi longo, e não foi linear. Houve recaídas, houve momentos de dúvida tão intensos, que eu questionei se o que havia sentido era real. Houve pessoas que me ajudaram, e pessoas que duvidaram de mim. Houve noites em que o passado voltava com uma força que parecia impossível de resistir. Mas havia uma coisa nova que eu tinha, que não havia antes, uma linha aberta com o céu. E foi exatamente através da oração em línguas que essa linha se tornou cada vez mais clara para mim. Porque quando eu tentava orar com minhas próprias palavras, o barulho mental voltava, as memórias do passado invadiam, a culpa gritava mais alto que a fé. Mas quando eu simplesmente me rendia e deixava o Espírito Santo orar através de mim algo diferente, acontecia, era como se toda aquela sujeira fosse sendo lavada camada por camada. Como se cada sessão de oração fosse dissolvendo uma amarra, que eu nem sabia que ainda estava presa. A mulher que eu sou hoje não tem comparação com a que eu era. Não estou dizendo isso de forma arrogante. Estou dizendo com a gratidão de alguém que sabe de onde veio e sabe o que custou chegar onde está. Minha mente, que era um campo de batalha constante, encontrou uma paz que eu não sabia que era possível existir. Meu discernimento espiritual, que antes era usado para servir às trevas, foi redirecionado, e hoje me permite enxergar as estratégias do inimigo com uma clareza que só aumenta com o tempo. E tudo isso passou pela oração, especificamente pela oração em línguas que o inimigo tanto tentou me fazer desprezar, enquanto eu estava do lado de dentro, assistindo ao terror que ela causava. Eu preciso que você entenda uma coisa: o que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não estou falando do passado nas trevas. Estou falando da transformação. Estou falando da liberdade. Estou falando do que acontece quando você para de tratar a oração como uma obrigação religiosa e começa a trotelá como o que ela realmente é, uma conexão direta com o Criador do Universo, que está esperando você se aproximar. Você não precisa ter vindo das trevas para precisar dessa transformação.
Você pode estar numa vida aparentemente normal, com uma fé aparentemente funcional, e ainda assim estar operando muito abaixo do nível de poder espiritual que Deus preparou para você, e o inimigo prefere que você continue assim, ocupado ou distraído, orando de vez em quando com palavras que ele já conhece, no idioma que ele já sabe interceptar. Não deixa ele ganhar isso de você. Se essa mensagem tocou algo dentro de você hoje, se você sentiu enquanto ouvia que havia algo aqui, que era para você especificamente, eu quero que você faça uma coisa agora. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar que está distante de Deus. Pode ser um amigo que está numa batalha espiritual e não sabe como sair. Pode ser alguém que você nem esperaria que precisasse. Porque às vezes as pessoas que mais precisam são as que menos demonstram. Você pode ser o instrumento que Deus usa para mudar a história espiritual de alguém hoje. Não subestime isso. Agora eu quero falar diretamente com você, não mais como testemunha de um passado sombrio, mas como alguém que aprendeu na prática, da forma mais dura possível, o que funciona e o que não funciona no campo espiritual. Porque de nada adianta você ouvir tudo que eu compartilhei até aqui, e no final do dia continuar fazendo exatamente o que sempre fez. Conhecimento sem aplicação é só mais uma informação acumulada numa mente que já está sobrecarregada. E o inimigo fica muito confortável quando você sabe a verdade, mas não age sobre ela. Então vamos falar sobre o que você pode fazer a partir de hoje. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que a oração não é uma atividade religiosa. Eu sei que isso parece óbvio quando dito assim, mas na prática a maioria dos cristãos trata a oração exatamente como uma atividade religiosa. Algo que se faz em determinados horários, com determinadas palavras, numa determinada postura, por uma determinada duração. E quando o tempo acaba, a vida continua como se a oração fosse um compartimento separado de tudo, o mais. Mas o que eu observei do lado de fora, e o que depois experimentei do lado de dentro, é que a oração que realmente move o céu e paralisa as trevas é a oração que se torna um estado de existência. Não um horário. Estado. Uma consciência constante de que você está em comunhão com Deus, independente de onde você está, do que está fazendo, de como está se sentindo. O inimigo trabalha nos intervalos. Ele trabalha nos espaços entre uma oração e outra. Ele trabalha na distância que se cria quando você fecha a Bíblia e vai viver o resto do dia desconectado. E quanto maior esse intervalo, maior o espaço para operação. A oração em línguas é uma das ferramentas mais poderosas para manter essa conexão constante. Justamente porque ela não depende do seu estado emocional, do seu nível de concentração ou da sua capacidade de encontrar as palavras certas. Você pode estar no meio de um dia caótico, com a mente acelerada, com o coração pesado, e ainda assim, deixar o Espírito Santo interceder através de você. Silenciosamente se necessário. Internamente se o ambiente não permitir outro modo. Isso cria o que eu descreveria como um campo espiritual ativo ao redor da sua vida. E um campo espiritual ativo é um território que as forças das trevas precisam calcular antes de avançar. Não é invulnerabilidade. É posicionamento. É a diferença entre ser pego de surpresa e estar de guarda. A segunda coisa que eu quero que você entenda é sobre a batalha da mente. Porque foi o ponto que eu vi ser mais explorado contra os crentes em tudo que observei e vivi. O campo de batalha principal não é a sua circunstância, é o seu pensamento. As situações difíceis que chegam na sua vida raramente são o objetivo final do inimigo. Elas são o meio. O objetivo é o que você pensa sobre essas situações. Porque o que você pensa determina o que você crê. E o que você crê determina como você age. E como você age determina o rumo da sua vida. Quando um crente começa a orar em línguas regularmente, essa cadeia começa a ser interrompida. Porque a oração em línguas não alimenta os pensamentos ansiosos. Ela não os amplifica. Ela os bypassa. Ela vai direto ao espírito, direto ao iPhone, sem precisar passar pela triagem de uma mente que foi bombardeada o dia inteiro, com medo, dúvida e distração. Eu vi isso funcionar na minha própria vida, de uma forma que nenhuma técnica de controle mental, nenhuma disciplina de pensamento positivo, nenhuma estratégia humana havia conseguido. Não porque eu seja especial, mas porque esse dom foi criado exatamente para isso. A terceira coisa é sobre perseverança.
E eu preciso ser honesta aqui porque muita gente desiste exatamente antes do avanço. Existe um período no desenvolvimento da vida de oração, de qualquer crente, em que nada parece estar funcionando. As orações parecem não sair do teto. O silêncio de Deus parece ensurdecedor. As circunstâncias continuam iguais ou piores. E a tentação de concluir que a oração não funciona, que Deus não está ouvindo, que talvez tudo isso seja ilusão. Essa tentação chega com uma força desproporcional. Eu sei de onde vem essa força desproporcional. Ela não é aleatória. Ela é direcionada. Porque as trevas sabem quando um crente está prestes a romper para um novo nível espiritual. E a ofensiva mais intensa sempre vem exatamente antes do avanço. Sempre. Sem exceção. Se você está nesse ponto agora, se está sentindo que suas orações estão batendo no teto e caindo no chão, eu preciso que você ouça isso com toda a atenção que você tiver. Não para. Não agora. Especialmente, não agora. Porque o que eu vi do lado de dentro é que o momento em que o crente desiste é celebrado, é tratado como vitória. E o momento em que ele decide continuar apesar de tudo, apesar do silêncio, apesar da dor, apesar da dúvida, esse momento é o momento que mais causa temor no campo inimigo. A sua persistência na oração não é teimosia. É fé em ação. E fé em ação é a coisa mais aterrorizante que existe para as forças que trabalham contra a sua vida. Por fim, eu quero falar sobre o dom em si. Se você nunca orou em línguas e sente um desejo genuíno de receber esse dom, eu preciso que você entenda que ele não é para poucos escolhidos. Não é um prêmio para os cristãos mais avançados. É um presente que o Pai quer dar aos filhos que pedem com sinceridade e se rendem com humildade. Não force, não imite. Não compare sua experiência com a de ninguém. Simplesmente se apresente diante de Deus com um coração aberto e uma vontade genuína de ser conduzido pelo Espírito Santo. E então, confie. Porque Ele é fiel e não retém boas dádivas dos que o buscam de verdade. Escreve agora nos comentários: eu não vou desistir da oração, porque essa declaração tem peso. Ela é um posicionamento, e posicionamentos espirituais têm consequências no mundo invisível, que você talvez ainda não consiga ver, mas que são completamente reais. Eu quero que você pare por um momento, antes de fechar esse vídeo. Pensa em tudo que você ouviu hoje, não como entretenimento. Não como mais um conteúdo espiritual que passou pelos seus olhos numa tarde qualquer. Pensa como alguém que acaba de receber uma informação que veio de dentro do campo inimigo. De alguém que esteve lá, que viu com os próprios olhos, que viveu na própria pele o que as trevas fazem, e do que elas têm medo. Você não chegou até aqui por acaso. Isso eu acredito com tudo que sou. Deus não desperdiça momentos. E se esse vídeo chegou até você hoje, em meio a tudo que está acontecendo na sua vida, então há uma razão para isso, que talvez seja maior do que você consegue enxergar agora. O que eu compartilhei hoje pode ser resumido em uma verdade central. O inimigo tem medo de você, não do você que ora de vez em quando, por obrigação. Não do você que frequenta a igreja, mas deixa a vida espiritual na porta de casa, durante a semana. Ele tem medo do você que decide, a partir de hoje, tratar a oração como o que ela realmente é. Uma linha direta com o Deus que criou o universo, e que está completamente do seu lado. Ele tem medo da sua voz quando ela é conduzida pelo Espírito Santo. Ele tem medo da sua persistência, quando você não desiste, mesmo sem ver resultados imediatos. Ele tem medo do seu avanço, quando você começa a operar nos dons que Deus preparou para você, desde antes de você nascer. E agora, você sabe disso. Não por teoria, por testemunho de quem esteve do outro lado e voltou para te contar. O que você vai fazer com essa informação é uma escolha que só você pode fazer. Mas eu oro, com tudo o que tenho, que você escolha avançar, que você escolha orar, que você escolha não dar ao inimigo a satisfação de ver mais um filho de Deus vivendo abaixo do nível de poder e autoridade que o céu preparou para ele. Você foi criado para mais do que uma vida espiritual mediana. Você foi criado para fazer o inferno tremer. E tudo começa com uma decisão. Tomada agora, neste momento. Antes de você ir, eu preciso te pedir 3 coisas. Só 3. A primeira é que você escreva agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Não como uma frase bonita, como uma declaração de guerra contra tudo que tem trabalhado para te manter calado, distraído
e sem força espiritual. Escreve isso e sente o peso do que está dizendo. A segunda é que você compartilhe esse vídeo agora mesmo com alguém que precisa ouvir isso. Não amanhã. Agora. Pensa num nome, alguém que está numa batalha espiritual e talvez nem saiba nomear o que está enfrentando. Alguém que está prestes a desistir da fé. Alguém que nunca ouviu o que eu compartilhei hoje da forma como eu compartilhei. Você pode ser o instrumento de Deus na vida dessa pessoa hoje. Não subestime o poder de um simples gesto de enviar um vídeo. A terceira é que você se inscreva no canal e deixe o like agora. Não por números, porque cada pessoa que esse conteúdo alcança é uma pessoa que o inimigo preferia que continuasse no escuro. E cada like, cada compartilhamento, cada inscrição, é mais um passo na direção oposta ao que as trevas querem para a sua vida e para as vidas ao redor de você. Eu te agradeço por ter ficado até aqui, por ter ouvido com o coração aberto, por ter dado ao Espírito Santo a oportunidade de falar com você através do que foi compartilhado hoje. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, não pare de orar.